Olá, seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Eu aqui, você aí, e juntos louvando e aprendendo a palavra do Senhor. Hoje é domingo e eu quero compartilhar com você um tema sobre a fé. No livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17, conta-se a história de um jovem possesso por um espírito maligno, o qual o atormentava e trazia grande tristeza para a sua família. Diz assim, a partir do versículo 17: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o em terra, e espuma, ringe os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam fazer nada. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-o aqui. E trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe acontece? E ele disse: Desde a infância. E respondeu: Desde a infância, e que muitas vezes o lança no fogo e na água, assim para o matar. E disse a Jesus: Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Olha que interessante. Se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus então olha para aquele homem e diz: Se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou em lágrima e disse: Eu creio, ajuda na minha incredulidade. Amados, aqui eu quero falar sobre essa questão da fé. O homem levou o seu filho até os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada por esse menino, por esse filho. Quando este homem leva o seu filho aos discípulos, e eles não podem fazer nada, eu imagino que a esperança desse pai se foi. Ele ficou sem esperança. Como muito de nós, em que muitas das vezes precisamos de um milagre, precisamos de resolver uma situação, não conseguimos. E aí nós abalamos a nossa fé, e a nossa esperança na vitória vai-se embora. Mas a palavra vai nos dizer que este homem, ele vê Jesus e ele vai até Jesus. Ele vai até a pessoa certa. Ele vai pelo caminho certo. E quando este homem chega até Jesus, ele fala: Senhor, eu trouxe o meu filho. Mas os seus discípulos não puderam fazer nada. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, se é possível, faz alguma coisa, me ajuda. Olha que esse pai, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, porque se ele soubesse, ele não falaria assim. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fitos no problema e não vemos o que o Senhor pode fazer. E aí então aquele homem, ele faz duas coisas. Primeiro, ele culpa os discípulos. Eles não puderam fazer, eles não conseguiram fazer nada. Depois, ele pergunta para Jesus: se tu podes fazer. Ele não fala de uma maneira com fé,
mas ele fala com dúvida, ele fala com receio, se tu podes. E Jesus então olha para aquele homem e faz uma outra pergunta para ele. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus lança no rosto daquele homem a sua incredulidade. E o Senhor está falando com você agora, que precisa e quer um milagre. Ele está te perguntando, você pode crer? Você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. Às vezes nós estamos pedindo um milagre, mas primeiro precisamos pedir a fé. Porque muitas vezes pedimos o milagre, mas não temos a fé. Amados, este homem, quando ele ouve Jesus dizer que se é possível ele crer, tudo é possível que crer, ele então toma ali naquele momento esta palavra de Jesus e chorando ele diz: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele assume que ele está incrédulo. Ele assume que ele precisa de fé. Quantas vezes nós precisamos reconhecer que estamos sem fé, que precisamos de aumentar a nossa fé? Quantas vezes nós precisamos reconhecer que precisamos de fé, que precisamos aumentar a nossa fé, porque não estamos crendo como nós deveríamos. E aí aquele homem, aquele pai, naquela atitude de humildade, ele chora e ele fala para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. E você que hoje está passando por este momento de incredulidade, de falta de fé, você pode pedir ao Senhor, você pode pedir a Jesus para que Ele venha acrescentar a tua fé. Antes do milagre, antes de pedir o milagre, peça que Ele acrescente a tua fé. A palavra de Deus também vai nos mostrar que este homem, que este pai, quando ele vai até Jesus e Jesus tem esse diálogo com ele, a palavra diz que Jesus traz a cura para esse rapaz. Jesus cura ele. Jesus traz aqui um milagre sobre a vida desse rapaz. E então, olha o que diz a palavra: sai deste jovem e nunca mais torne, deixando como se estivesse morto. Pronto, muitos disseram: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e disse: levanta-te. O Senhor está dizendo a você que está enfermo, a você que muitas vezes sente possuído por uma força maligna, o Senhor está te dizendo nesta hora: seja liberto, seja curado em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Há poder no nome de Jesus. E ele foi curado. E ele foi liberto. Quando houve fé. E olha o que os discípulos dizem a Jesus. Quando entrou em casa dos seus discípulos, perguntaram, em particular: por que não podemos expulsá-lo? E respondeu Jesus: esta caça de demônio não sai se não for por oração e jejum. Muitas vezes existem situações em nossa vida que nós necessitamos de uma ajuda, de oração, de jejum, e às vezes ajuda de outras pessoas. Como na parte de libertação espiritual, na parte de um problema emocional, muitas das vezes nós necessitamos de ajuda, mas nós não temos a humildade para reconhecer que precisamos dessa ajuda. Esse menino, ele estava possuído por um espírito maligno,
E quantas vezes, quantas famílias estão sendo oprimidas por uma força maligna, que muitas vezes vem desde as gerações passadas até as atuais. E essa força maligna, ela precisa ser rompida nesta família, para que não continue assim, trazendo transtorno a esta família. Aquele homem estava sem fé. O que é necessário para aumentar a nossa fé? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé? Primeiro lugar, peça a Deus a fé. Segundo, faça a leitura da palavra. Leia sobre cura, sobre milagres, e pede ao Espírito Santo que quando você estiver lendo, ele enche o teu coração de fé. Você traz na memória os milagres, as curas que Deus já fez na tua vida, na vida de pessoas que você conhece. Tudo isso são vitaminas para aumentar a nossa fé. E hoje, eu convido você para que você tenha um tempo de leitura da palavra e de oração, buscando a fé. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso glorioso Pai, graças eu te dou, Senhor. E eu quero pedir que esta pessoa que me ouve agora, que ela seja tocada, para que ela aumente a sua fé, através da oração, através da palavra, para que ela possa viver grandes milagres, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe, curte, deixe aí o seu recado, deixe o seu like. Você vai nos ajudar e vai abençoar alguém a ser abençoado como você. Eu quero agradecer a equipe que me ajuda a fazer esse vídeo. Eu quero agradecer a você que tem contribuído nesse ministério da Igreja Quadrangular do Jardim Santa Teresa, São Paulo, Brasil. Eu quero agradecer a você que tem investido também e abençoado o nosso projeto social, Estrela da Manhã. E você pode dizer comigo assim: Ebenezer.